Olá a todos, é um prazer participar do 4º Simpósio Brasileiro Cidade, Paisagem e Natureza, primeiro Congresso Internacional Paisagem, Espaço Urbano e Sustentabilidade. Sou Érica Henriques, bióloga especialista e servidora da Prefeitura Municipal de Contagem, Minas Gerais, atuando na autarquia de parques, praças e áreas verdes. Este trabalho foi desenvolvido em parceria com a Adriane Aparecida dos Santos, que é geógrafa, mestra, e Doralice Barros Pereira, que é professora, doutora da Universidade Federal de Minas Gerais, a quem eu agradeço pelo apoio técnico e acadêmico. Bom, nós três nos reunimos motivadas pelas preocupações comuns sobre a situação das áreas verdes em Contagem. A partir dessas inquietações e de reflexões sobre metodologias de melhoria e contribuição para amenizar os conflitos e também a preservação e conservação dessas áreas, desenvolvemos o artigo que irei apresentar para vocês agora, intitulado Entrelaces de Indicadores de Vulnerabilidade para a Gestão de Áreas Verdes da Cidade de Contagem. Pois bem, cada vez mais temos menos áreas verdes nas cidades, em função dos diferentes usos e disputas pelo território. Essas áreas, porém, têm um papel social fundamental e prestam importantes serviços ambientais, como regulação climática, manutenção da biodiversidade e a promoção do bem-estar da saúde da população. As áreas verdes, elas não se configuram apenas como cobertura vegetal. São espaços com funções ecológicas, sociais e paisagísticas que exigem atenção super especial justamente por serem objetos de conflito. Para evidenciar isso, há diversos impactos ambientais visíveis na paisagem, decorrentes, infelizmente, de atividades humanas, o que reforça a necessidade de políticas públicas voltadas à redução ou eliminação, por que não, dessas disputas e conflitos nessas áreas. No município de Contagem, que é componente da região metropolitana de Belo Horizonte, várias ações de mapeamento e diagnóstico de áreas verdes vêm sendo realizadas desde a década de 1990, mas ainda foram insuficientes para a redução da degradação e dos conflitos existentes. Segundo dados do IBGE, Contagem possui cerca de 621.853 habitantes, que estão distribuídos em uma área de aproximadamente 195 km². Cerca de 95% dessa população vive em área urbana, que essa área urbana ocupa 72% da área total do território. A cidade possui aproximadamente 38 quilômetros de áreas verdes públicas, incluindo praças e parques. No entanto, a efetividade ecológica desses ambientes encontra-se comprometida, uma vez que muitos desses espaços apresentam graus variados de degradação, ocupações irregulares e pressões decorrentes do adensamento urbano, da implantação de empreendimentos e da própria especulação imobiliária. Pois bem, esses fatores têm contribuído para a redução e fragmentação das áreas vegetadas, resultando assim em uma maior impermeabilização do solo e diminuição da disponibilidade desses espaços verdes qualificados no território urbano. Uma questão que nos chamou muita atenção foi a diferença entre a apropriação dessas áreas e a propriedade dessas áreas, que tem trazido uma série de preocupações voltadas principalmente à questão da proteção, recomposição e monitoramento desses espaços. Esse cenário exposto, então, ele justifica a produção desse artigo. Assim, com todas essas preocupações em vista, temos o objetivo de apresentar aqui uma proposta de hierarquização do grau de vulnerabilidade à ocupação irregular, visando então subsidiar políticas públicas de conservação, manejo e recuperação ambiental. Diante desse objetivo, aplicamos a metodologia de PSIR, Driving Force Pressure State Impact and Response, que é uma ferramenta técnica de gestão baseada em indicadores ambientais que permite hierarquizar as áreas verdes urbanas conforme o grau de vulnerabilidade à ocupação irregular. E essa proposta nos leva a sugerir uma intervenção técnica padrão, que é basicamente o cercamento, passeio adequado e ações de mobilização comunitária, promovendo a corresponsabilização da população na proteção desse espaço. Vocês vão escutar eu falando muito isso, sobre a corresponsabilização da população. Então, para avaliar esse grau de vulnerabilidade, os indicadores estão fundamentados nesse modelo de PSIR, que explica como os problemas ambientais se formam e como eles podem ser resolvidos, amparados em 5 dimensões. Ele começa com forças motrizes, que são as causas, como o crescimento urbano. Essas forças geram pressões sobre o ambiente, que são os problemas ambientais propriamente ditos, como corte de vegetação, como movimentação do solo, dentre outros. As pressões alteram o estado do meio ambiente. Por exemplo, reduzem a cobertura vegetal ou aumentam a erosão, mostrando assim a atual condição do ambiente. Essas alterações produzem impactos que descrevem os efeitos das mudanças de estado,
podendo ser positivas, como o aumento da vegetação, ou negativas, como a degradação e a perda do solo. E por fim, vem as respostas, que são as ações que descrevem o esforço da sociedade para resolver esses problemas, sejam eles na forma de políticas públicas, legislação, tecnologias limpas, entre outras, como o próprio cercamento das áreas, reflorestamento e mobilização social. Ela permite compreender as relações de causa e efeito entre crescimento urbano, pressões ambientais, impactos e as respostas institucionais, que é uma lógica que facilita a gestão pública e também a definição de prioridades. A partir dessa metodologia, foi realizada uma hierarquização da vulnerabilidade das áreas verdes, utilizando critérios geoambientais e socioambientais, previamente definidos e detalhados nos quadros apresentados no artigo. Bom, cada critério recebeu pontuações específicas. Isso permitiu o cálculo dos indicadores por meio de médias ponderadas, considerando pesos iguais entre as variáveis. De forma semelhante, o indicador socioambiental também foi calculado, demonstrando a variação das condições entre as diferentes áreas analisadas. E os resultados desses dois grupos de indicadores foram, então, combinados linearmente, originando o Índice de Vulnerabilidade e Ocupação Irregular, o IVOI. Esse índice varia de 0 a 1, representando o grau de vulnerabilidade de cada área verde estudada, diante das pressões urbanas encontradas. Quanto mais próximo de 1, maior a vulnerabilidade. Por fim, o método possibilitou identificar e classificar as áreas com diferentes níveis de vulnerabilidade, desde as de mais baixa até as de muito alta, além de considerar riscos geológicos, climáticos, epidemiológicos e de segurança presentes no entorno dessas áreas. Esse modelo também incide sobre a questão dos sistemas hídricos, as condições climáticas e também a sustentabilidade ecológica. Ao longo da apresentação, são mostradas algumas figuras que estão registradas no artigo e convido vocês a fazerem a leitura mais do que uma metodologia técnica. Trata-se de um convite à reflexão. O espaço urbano é permeado por dimensões políticas, sociais e afetivas. Como lembra Massey, em 2000, há muito mais coisas determinando nossa vivência do espaço do que o capital. Precisamos partir do real e pensar o possível, buscando uma gestão urbana mais justa, sustentável e humana. Logo, esse estudo foi aplicado em 2 áreas verdes que estamos considerando como modelo, pertencentes à Bacia Hidrográfica da Pampulha, que estão localizadas nos bairros Arvoredo 2 e Carajás, que é a região norte de Contagem, e são áreas de alta densidade populacional e vulnerabilidade social. As imagens apresentadas mostram sua delimitação, destacando o perímetro da área verde, as nascentes existentes, os corpos d'água e os fatores antrópicos que têm provocado a degradação ambiental daquele local. Iniciando pela área verde do bairro Arvoredo 2, foram observadas vulnerabilidade ambiental baixa, com 0,28 pontos, e socioambiental alta, com 0,67 pontos, resultando em vulnerabilidade moderada, ocupação irregular de 0,47. Diante dessas pressões, propusemos um conjunto de ações prioritárias, que inicialmente eliminar o descarte irregular de resíduos, implantar um cercamento padronizado, construir um passeio acessível com piso podotátil, realizar o reflorestamento com espécies nativas do bioma Cerrado e Mata Atlântica e desenvolver programas de educação ambiental e mobilização comunitária, estimulando a corresponsabilização dos moradores na conservação do espaço. Os impactos esperados, se forem executados, incluem redução do risco de ocupação irregular, que são as invasões, aumento de 20% na cobertura arbórea em 5 anos, melhoria da infiltração pluvial, melhoria da qualidade ambiental local e a criação de um espaço público de lazer e convivência para a comunidade. Em comparação, a área verde do bairro Carajás apresentou características semelhantes, mas com níveis de vulnerabilidade mais elevados. Os resultados mostraram vulnerabilidade geoambiental de 0,7 alta, vulnerabilidade socioambiental de 0,87 muito alta e o índice de vulnerabilidade à ocupação irregular IVOI de 0,77 também classificados como alto. As mesmas medidas de intervenção foram indicadas, incluindo a elaboração de um plano de recuperação de áreas degradadas e alteradas, que é o PRADA, incluindo ações de reflorestamento, com uma expectativa de aumento de 30% da cobertura vegetal em 5 anos. Além disso, o cercamento e o passeio padronizado foram propostos como soluções funcionais, que irão favorecer a integração das áreas verdes com os equipamentos de lazer do entorno, promovendo assim uma convivência mais participativa e colaborativa entre os moradores. Também foi aplicado um questionário junto à comunidade, buscando compreender os desejos e expectativas dos munícipes quanto ao uso e à funcionalidade dessas áreas, reforçando a importância da participação social ativa. Logo, os resultados confirmam a eficácia desse modelo de PSIR na avaliação ambiental. Além disso, o estudo se alinha aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ODS, o que permite verificar quais caminhos políticos esses cenários ecossistêmicos mostram para a sociedade, a fim de que ela também se adapte às mudanças no regime de preservação
preservação dessas áreas. E também incide sobre a questão da desigualdade social e econômica, pois ela atua diretamente na questão da pobreza e da degradação, ao proporcionar uma qualidade de vida melhor para essas pessoas. Esses dois casos ilustram como o modelo de PSI pode apoiar o planejamento urbano ambiental, oferecendo parâmetros objetivos e atualizáveis. E quando cruzamos os aspectos positivos da aplicação dessa metodologia com a perspectiva dos instrumentos de compensação ambiental, que embora algumas áreas verdes de Contagem já tenham recebido intervenções, é preciso melhorar sua condição. E muitas vezes elas ainda permanecem em situação de vulnerabilidade. Então, diante de tal cenário, é preciso reforçar uma atualização constante dos dados e um processo de monitoramento também. Com base nesses diagnósticos, nós propusemos um modelo técnico padronizado de cercamento e passeio público, garantindo assim proteção, acessibilidade e integração urbana nessas áreas. Esse modelo foi orientado pelo caderno de encargos da SUDECAP e pela tabela SINAP, da Caixa Econômica Federal, assegurando assim transparência nesse processo. A proposta é que cada intervenção seja acompanhada também de mobilização social, valorizando os desejos e percepção da comunidade local, que é um fator essencial para a corresponsabilização da conservação desses espaços. A gente salienta que o alcance e a potencialidade desse estudo vão servir como base de suporte para a elaboração e implementação de um plano de ações emergenciais que irá considerar a hierarquização da vulnerabilidade e a ocupação irregular dessas áreas no município de Contagem. Esse plano e essa proposta vão ser igualmente apresentados e divulgados em diferentes instâncias públicas e comunitárias e poderá ser também replicado para outros municípios. Por fim, contribuirá para uma melhor caracterização do estado atual das áreas verdes, sua vulnerabilidade, subsidiando políticas públicas junto a um planejamento mais participativo e integrado às demandas da comunidade. Essa abertura de espaço para a escuta solidária é capaz de transformar as relações sociedade-natureza, pois temos em mente uma preocupação muito forte advinda de uma colocação da professora Dora Inácio. Ela diz: há muito mais coisas determinando nossa vivência do espaço do que o capital, embora em alguns contextos e momentos a função econômica do capital parece permear a tudo e a todos. Assim, o espaço pode até negar a política, mas não consegue se fazer um espaço apolítico e não pode negar outras vidas. É preciso partir do real e pensar o possível, buscando uma gestão urbana mais justa, sustentável e humana. Mais do que uma metodologia técnica, trata-se de um convite à reflexão. O espaço urbano é permeado por dimensões políticas, sociais e afetivas. Como lembra Massey, em 2000, há muito mais coisas determinando nossa vivência do espaço do que o capital. Para encerrar, reforço que a gestão das áreas verdes constitui um enorme desafio coletivo que demanda integração entre poder público, academia e sociedade civil. A preservação desses espaços assegura não apenas o equilíbrio ambiental, mas também a promoção da qualidade de vida urbana e da justiça socioambiental. Agradeço ao simpósio pela oportunidade de compartilhar essa pesquisa. Agradeço também à equipe da Universidade Federal de Minas Gerais pelo apoio técnico e institucional e à Prefeitura de Contagem em nome da prefeita Marília Campos, cuja gestão tem se pautado pela construção de políticas públicas participativas voltadas à valorização da população e à promoção de uma cidade mais inclusiva e mais sustentável. Apenas em governos democráticos, populares, é possível fazer uma gestão que tenha essas diretrizes. Muito obrigada.